Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Guimarães Feliciano. Para quem não me conhece, eu sou juiz do trabalho, sou titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, na gloriosa 15ª região. Sou professor associado 2 do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sou coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. E sou também doutor em Direito Penal pela USP, doutor em Processo Civil pela Universidade de Lisboa e sou pós-graduado em Economia Social e do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. Sou também livre docente em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Estou me apresentando porque, assim espero, teremos longas noites ou tardes ou manhãs juntos, na medida em que o que eu apresento a partir de hoje é um curso de comentários ao novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, nos seus termos gerais, portanto, na perspectiva da teoria geral do processo e do próprio processo civil, como também naquilo que se aplica ao processo do trabalho, estes dois aspectos importantíssimos para quem pretende prestar um concurso na área jurídica e especialmente na magistratura do trabalho ou na carreira do Ministério Público do Trabalho. Evidentemente não vamos falar de todos os artigos, não será um debate artigo por artigo, mas especialmente neste início vamos sim abordar praticamente quase todos, e o ideal é que você aí do seu lado tenha sempre disponível um Código de Processo Civil, anotado ou não, para que possa acompanhar aqui as nossas falas. E vamos de fato começar no artigo 1º do glorioso CPC de 2015, e aí caminharemos. Eu deverei postar uma aula como esta a cada semana ou a cada 15 dias, né? Isto vai depender da demanda que houver, e a expectativa é que até em meados do segundo semestre nós tenhamos praticamente todo o CPC, naquilo que importa ao processo do trabalho, examinado em diversas aulas que nós vamos mensurar exatamente só ao final. Desta maneira eu me apresento a vocês, eu me congratulo com o professor Fabre e com o curso Fabre por ter tido esta iniciativa de oferecer um curso modular como este, tão importante não apenas para concursandos, como para profissionais na Justiça do Trabalho, especialmente, para que se reciclem. Afinal, nós temos um novo código sob novos eixos, digamos assim, estabelecidos a partir de 2015, que em vários aspectos, vamos falar disto, revoluciona, por assim dizer, a ideia de processo que nós tínhamos no CPC de 1973, no chamado Código Buzaide. Portanto, e então já começando a nossa conversa, vejam que eu utilizarei sempre como sinônimos as expressões antigo CPC, CPC de 73 e CPC Buzaide. Estarei sempre me referindo ao Código de Processo Civil idealizado por Alfredo Buzaide, que entrou em vigor no ano de 1973 e que foi revogado com a entrada em vigor do CPC de 2015, Lei 13.105. Da mesma maneira, quando eu me referir ao novo CPC ou ao CPC de 2015, eu estou me referindo a este diploma que foi agora aprovado em finais de 2014 para então ser promulgado e sancionado em 2015, em março de 2015, entrando em vigor em março deste ano,
Também poderei me referir a eles, eventualmente, como Lei 13.105. Então, novo CPC, CPC de 2015, Lei 13.105, estarei sempre me referindo ao novo Código de Processo Civil. E vamos sempre fazer esta análise, inclusive comparativa, em relação ao que nós tínhamos no CPC de 2015, no que nós tínhamos no CPC de 1973, no que nós temos agora no CPC de 2015. Eventualmente também, já que estamos em uma aula virtual, nós teremos pausa para o café. A pausa para o café será basicamente assim: pausa para o café. Termina a pausa para o café e nós prosseguimos, tá certo? Eu sou uma espécie de cafólatra, de modo que durante todos esses cursos e durante todos estes dias ou estas horas, os senhores me verão sempre acompanhado com uma boa xícara de café. E vamos a isto. Para começo de conversa, eu gostaria de pontuar, digamos assim, o que é ou o que representa no contexto do ordenamento jurídico nacional o CPC de 2015. A partir da aula que vem, nós teremos inclusive imagens em telas de PowerPoint e eventualmente algumas imagens extraídas de obras jurídicas para que os senhores acompanhem. Mas nesta aula inaugural, digamos assim, eu gostaria mesmo apenas de me apresentar este curso, explicar o que serão estas sucessivas aulas, qual é a ideia, e numa primeira explanação apresentar o que há de fundamental no novo CPC, explicá-lo nas suas ideias fundamentais e fazer esta análise, iniciar esta análise artigo por artigo, sem necessariamente recorrer às imagens. Prometo-lhes estas imagens a partir da aula que vem. Mas então, como eu dizia, aqui veio o novo CPC e se pudéssemos resumir quais são os seus eixos estruturais, sob que iniciativa ele aparece, ou se quiserem, sobre que colunas ele é construído no contexto do ordenamento jurídico nacional. Vejam, e me permitam também este breve comentário, estes parênteses, digamos assim, desde logo, que representa, é óbvio, uma visão de mundo, a minha visão de mundo. Os senhores não precisam dela compartilhar, mas é importante que tenham isto em vista para que compreendam, ou para que possam compreender tudo mais que eu disser aqui. Direito não é ciência exata. Tenho dúvidas, e sempre digo isto nas minhas aulas de pós-graduação e às vezes nas de graduação, tenho dúvidas inclusive se direito é ciência. Este é um outro debate amplo que existe e que poderíamos tomá-lo para também um módulo em si que levaria aulas e aulas para uma exploração, mas que talvez não tenha tanto interesse, seja na perspectiva da reciclagem profissional, seja na perspectiva dos concursos públicos. Nada obstante, é uma discussão interessante. A discussão, apenas resumindo-a, gira em torno de se saber se o método científico, aquele método que é basicamente indutivo para depois tornar-se dedutivo a partir de experiências que, ao se repetirem em condições minimamente ideais, devem necessariamente apontar para o mesmo resultado, se este método se aplica ao direito. Volto a dizer, tenho dúvidas disso. Esta é uma longa discussão da teoria geral do direito e da própria filosofia do direito. Algumas iniciativas clássicas da doutrina recente tentaram apresentar o direito a partir de uma estrutura rigorosamente científica. Para dar apenas um exemplo, citaria Hans Kelsen e a sua teoria pura do direito. Exatamente a ideia era a partir de uma construção do discurso, e não nos esquecemos disto em hipótese alguma, era também uma construção do discurso
Mas a partir de uma construção do discurso, Kelsen busca basicamente dizer ao seu leitor: a ciência do direito deve se escoimar de sociologias, de filosofias, da política e de quaisquer considerações que não sejam estritamente jurídicas, pensando o direito a partir basicamente dos textos legais, nos contextos de civil law, ou dos precedentes judiciais nos contextos de common law. Mas, de todo modo, este universo circunscreveria o direito e toda a discussão basear-se-ia simplesmente no pressuposto de validade do direito neste contexto, que a rigor seria um pressuposto de validade sem conteúdo. Vão se lembrar da famosa norma fundamental de Hans Kelsen, que nada mais é do que, isto o próprio Hans Kelsen dirá na sua teoria pura do direito, de um pressuposto lógico transcendental da sua teoria. Como assim um pressuposto lógico transcendental e formal? A chamada norma fundamental não tem conteúdo. Ela simplesmente se estabelece como pressuposto de validade das constituições dentro dos Estados nacionais. E a partir das constituições, toda a hierarquia legislativa que os senhores bem conhecem, própria da chamada pirâmide kelseniana. Então, por assim dizer, extrairei o fundamento de validade de um decreto em uma lei ordinária, desta lei ordinária na Constituição da República. E qual será o fundamento de validade, o pressuposto lógico transcendental da Constituição da República? O que é que lhe confere validade no contexto do ordenamento jurídico nacional? Kelsen responderá: a norma fundamental, ou seja, um pressuposto lógico transcendental que precede, não cronologicamente, mas logicamente, a Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, de onde ela extrai a sua validade, porque assim se organiza, na visão kelseniana, o sistema jurídico. Cada norma jurídica extrai a sua validade formal de uma norma jurídica hierarquicamente superior, até que se chega à Constituição. E o que é que está acima dela? Não se sabe. Será o direito natural? Será o direito internacional público? Será o ius gentium internacional? Kelsen não se importa, essa discussão não interessa. O que interessa é dizer que há um pressuposto lógico formal de validade que atribui validade à Constituição. Vejam, a partir disso eu consigo construir um sistema racionalmente compreensível sem recorrer a nada que esteja necessariamente fora do direito. Aqui a ideia de um sistema jurídico que se possa pensar cientificamente dentro de uma lógica, direi isto, cartesiana. Mas os senhores sabem também que nem todos concordam com as teses kelsenianas. Eu, pessoalmente, tenho discordâncias. Então, é neste contexto que nós temos de compreender que o direito, e este era o meu ponto, o direito parte de visões de mundo. Haverá aqueles que, inclusive, o verão como ciência, ou verão a sua ciência, a chamada ciência do direito, de que o direito é o objeto. Outros há que não o verão desta maneira. Outros compreenderão, inclusive, que o direito, muito mais do que uma ciência, é uma técnica. Outros dirão até que é uma arte. Não é? Me lembro de Celso, do jurisconsulto Celso, que disse: o direito é a arte do bom e do justo. A arte. Ius est ars. Então, há visões de mundo e nós temos de nos acostumar com isto. Eu apresentarei a vocês uma visão de mundo que parte de uma compreensão constitucional do direito, que, portanto, é, neste sentido, inclusive, muito fiel, se quiserem pensar desta maneira, à própria pirâmide kelseniana, na medida em que reconhece que todo o restante sistema jurídico extrai o seu fundamento de validade
da norma positiva última ou primeira, se quiserem, do ordenamento jurídico nacional. No nosso caso, a Constituição da República Federativa de 1988. Lógico, portanto, é que toda a interpretação parta dos princípios e das regras constitucionais. E, portanto, os princípios, e especialmente os princípios constitucionais, terão, inclusive, a função de, eventualmente, afastar a validade de determinadas normas jurídicas que derivem do texto do novo CPC e que não estejam de acordo com a nova Constituição. Não há disto nada de ativismo judicial, vamos entender bem. É assim no constitucionalismo universal há séculos, desde pelo menos a jurisprudência norte-americana, que se constrói em torno de Marbury versus Madison. Lembrem-se disto e olha aí, asteriscos para que vocês anotem nos cadernos ou, enfim, nas anotações que estejam fazendo, e depois busquem esses asteriscos todos para fazer uma pesquisa pessoal, pode ser mesmo no pai Google, Marbury versus Madison. Em Marbury versus Madison, a Suprema Corte norte-americana exatamente estabelece o dogma, se quiserem utilizar essa expressão, o dogma da supremacia constitucional. E porque o direito tem estes dogmas, e estes dogmas definem toda a sua organicidade, toda a sua lógica interna, muitos dirão então que, por seguir esta lógica e por segui-la cartesianamente, o direito é uma ciência, né? E voltamos àquela discussão original. De todo modo, os senhores verão também que a partir da leitura constitucional do novo CPC, pode-se chegar, inclusive, a uma série de ganhos hermenêuticos, digamos assim, de tal maneira que se poderá extrair da letra seca do CPC possibilidades muito maiores do que aquelas que lá estão. Este será o meu caminho, esta é a minha visão de mundo. Não reconheço a utilidade de um positivismo legalista. Pelo contrário, parece-me que o poder judiciário, tal qual o poder legislativo ou eventualmente o próprio poder executivo, é um agente de construção do sistema jurídico e não apenas de interpretação do sistema normativo, e isto já está adquirido pela filosofia do direito, não é isto? A norma jurídica não é o texto. A norma jurídica deriva do texto. O texto dirá, por exemplo, no Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 12 anos. Esse é o texto. O que é a norma? Qual será a norma neste caso? A norma se confunde com o texto? A norma me dirá matar alguém? Este matar é um infinitivo com função imperativa? A norma simplesmente diz mate ou não, a questão é pessoal, apenas saiba que se matar há uma pena reclusiva possível de 6 a 12 anos? Esta é a realidade da norma? Sabemos todos que não. A norma é proibitiva, assim dirão os penalistas. Trata-se de uma norma penal proibitiva. Portanto, qual é a norma? Para utilizar a expressão mosaica, né, que se popularizou na língua portuguesa nos 10 mandamentos, a expressão seria não matarás. Podemos ir além, não matarás, sob pena de responder por privação de liberdade em regime de reclusão por 6 a 12 anos. Podemos ir ainda além, não matarás, exceto se estiveres em condição de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, sob pena de responder por privação de liberdade em regime de reclusão por 6 a 12 anos. Vejam, tudo depende da visão de mundo que se tem e a norma se extrai do texto. A norma não é o texto, a norma se extrai do texto a partir
da interpretação. E o intérprete legal por excelência é o juiz. Daí o que eu lhes dizia, o Poder Judiciário também participa da construção do direito e não apenas interpreta um direito dado. Eis, portanto, uma segunda premissa da minha visão de mundo. A terceira premissa eu já antecipei. Há dúvidas, digamos assim, quanto a um caráter científico do direito e, no que me diz respeito, talvez mais relevante do que discutir se o direito é ou não é uma ciência, ou se pode ou não pode haver uma ciência do direito, mais importante que isso é discutir a utilidade do direito. Os órgãos de fomento científico no Brasil reconhecem que o direito é uma ciência. Mas mesmo esses órgãos, como a FAPESP, aqui no estado de São Paulo, ou a CAPES, ou enfim, todas essas agências de fomento científico, classificarão sempre o direito como ciência social aplicada. O que significa que, portanto, o direito tem a sua razão de ser legitimada na medida do fruto da sua aplicação na realidade do nosso entorno. O direito só faz sentido na medida em que ele possa promover algo útil no contexto da sociedade civil, seja a manutenção de um status quo, seja a sua transformação para algo melhor. Podem me dizer que esta é uma visão tanto quanto utilitarista, mas eu diria a vocês em resposta, esta é uma interpretação constitucional na medida em que a Constituição elenca objetivos da República Federativa do Brasil, portanto, objetivos do Estado. Logo, o Estado juiz deve também, na sua atuação, caminhar para estes objetivos. E estes objetivos se desenvolvem no texto constitucional a partir dos seus princípios e regras, que devem ser a base da interpretação, mas que, para além disso, poderão ter inclusive função derogatória, como eu digo no meu livro. Se quiserem acompanhar direito material do trabalho por esta obra, faço apenas referência a ela, Curso Crítico Direito do Trabalho, editora Saraiva, Teoria Geral do Direito do Trabalho. É neste volume onde discuto estas coisas. E, portanto, vejam que o direito se legitima sobretudo e se justifica sobretudo, então, pela sua capacidade de manter o status quo ou de modificá-lo para melhorar uma determinada condição social. E manteremos ou modificaremos o status quo a partir de que parâmetros? Dos parâmetros dados pela Constituição. Este, portanto, o meu ponto de partida para a compreensão, para a hermenêutica do novo CPC. E não se esqueçam disto, porque tudo que eu disser estará vinculado a esta visão de mundo. Resumindo, a compreensão do direito a partir da sua eficácia social, muito mais importante do que reconhecê-lo ou não pelo método científico. O reconhecimento de que o Estado juiz participa da construção do direito e não é apenas um mero intérprete de um sistema jurídico que lhe é dado externamente, ao contrário, ele participa desta construção. E, como lhes dizia no início, a não compreensão do direito como um sistema que se exaure na lei, pelo contrário, precisamos construí-lo muito além da lei. A partir da conjugação destes elementos é que perceberão o novo Código de Processo Civil pode ser uma fonte formal excelente, inclusive para o processo do trabalho. Termino este primeiro ponto exatamente para pontuar uma outra divergência em relação a alguns autores com os quais possivelmente os senhores também já tenham tido contato. Pausa para o café.
Há autores que têm dito que o novo CPC nada traz de útil para o direito do trabalho, ou melhor, para o processo do trabalho. Que, inclusive, entendem que, de um modo ou de outro, o novo CPC, se aplicado for ao processo do trabalho, trará necessariamente retrocessos. E que isso é inadmissível, inclusive na perspectiva do princípio da proteção, que se comunicaria do direito do trabalho para o processo do trabalho, premissa com a qual concordo, como também em função de outras tantas garantias, a própria proibição do retrocesso social, ou ainda pelo reconhecimento de que o CPC teria nas suas bases um pensamento típico do modo capitalista de produção, que seria, digamos, associado à ideia de preservar o status quo e apenas isso, de modo que o CPC daria guarida, então, a uma visão liberal de mundo que não interessaria aos escopos próprios do direito do trabalho e, portanto, do processo do trabalho. Para citar autores que têm esta resistência ao novo CPC e que inclusive chegam a dizer que a rigor nada do novo CPC deveria se aplicar ao direito do trabalho ou ao processo do trabalho, porque a rigor o novo CPC, a Lei 13.105/2015, seria em bloco incompatível com o direito processual do trabalho. Entre esses autores eu posso citar Jorge Luiz Souto-Maior e Valdete Souto Severo. Publicaram, inclusive, com outros autores, um livro pela editora LTR, em que, de fato, discutem esta incompatibilidade quase global do novo CPC com o processo do trabalho. Como disse a vocês, já temos aqui quase 30 minutos de conversa. Deem-me esta liberdade, já não os chamarei de senhores, mas de vocês. E comemoraremos esta nossa intimidade com uma outra pausa para o café. Mas voltando, como dizia a vocês, estou de acordo com a premissa de que o princípio da proteção comunica-se do direito do trabalho para o processo do trabalho. Isto não é unânime, sabem os senhores, ou sabem vocês. Isto, inclusive, já foi objeto de imensas celeumas, imensas disputas na doutrina, mas eu estou com aqueles que entendem que esta comunicação, me parece que a própria legislação processual trabalhista evidencia isto, quando na lei, por exemplo, estabelece institutos ou condições como a gratuidade processual, que é a regra no processo do trabalho, diferentemente do processo comum. Ou ainda como a desnecessidade do patrocínio por advogado, que no processo civil é algo setorial, específico para os juizados especiais. No processo do trabalho, ao contrário, é também a regra geral, que decorre de texto expresso da CLT. Não há necessidade do patrocínio do advogado no processo do trabalho, e a jurisprudência do TST dirá que é assim, desde que estejamos discutindo apenas fatos, e, portanto, primeiro e segundo graus de jurisdição. A partir do momento em que se discuta basicamente ou essencialmente ou somente o direito, questões jurídicas, como é o caso dos recursos para o TST, então, neste caso, já não valeria o disposto na CLT. Mas, de todo modo, isto também está ali posto para facilitar especialmente a condição do trabalhador, porque historicamente era este que teria mais dificuldades para acessar os serviços de um advogado. Vocês podem me dizer, sim, mas hoje o mais comum, inclusive, é que o microempresário ou pequeno empresário compareça a uma audiência trabalhista sem advogado. Realmente, e esta regra da desnecessidade de advogado também se aplica a ele, desde que não haja um estado de indefesa, não é?
Mas o que é importante reconhecer é que, historicamente, isto foi pensado sobretudo para o trabalhador, porque ele é que especialmente teria dificuldades de ir à Justiça do Trabalho com a presença de um advogado. E aqui também, em razão disto, a possibilidade do peticionamento a termo, que também decorre do regramento da CLT, a possibilidade de um trabalhador ir ao balcão da Secretaria de uma Vara do Trabalho e simplesmente dizer: quero aqui apresentar a minha reclamação. E então o diretor de secretaria ou alguém designado por ele reduziria a termo a sua reclamação, e a partir disto tem início o processo do trabalho. Talvez vocês que sejam do Sul ou do Sudeste digam: mas isto é algo absolutamente superado pelo tempo. Mas vocês que são do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste saberão que isto não é verdade. Saberão que em algumas unidades nos recônditos do nosso país ainda há necessidade, sim, deste peticionamento a termo. E ele é comum. Mas isso também revela que o processo do trabalho foi construído com uma preocupação de facilitar o acesso à justiça, especialmente ao trabalhador, àquele que o direito do trabalho chamará de hipossuficiente econômico. Portanto, parece-me, o princípio da proteção está ali impregnado. Por outro lado, a própria jurisprudência reconhece isto quando, por exemplo, na súmula 338 do TST, dirá da inversão do ônus da prova quando o empregador não apresentar os cartões de ponto ou os controles de ponto como devidos, tratando-se de estabelecimento com mais de 10 empregados, como prevêem os artigos 71 e 74 da CLT, especialmente este último. Nessas condições, os empregadores, as empresas, têm de manter os seus registros de ponto, seja por meio eletrônico, seja por meio mecanográfico. Por exemplo, os famosos relógios de ponto com marcação mecânica, seja ainda até de modo manuscrito. Estas empresas, esses empregadores, têm de manter o ponto tanto das entradas e saídas como inclusive dos intervalos. E se ali não se verificar este controle, presume-se verdadeira a jornada apontada na petição inicial, sejam para as entradas e saídas, sejam ainda para os intervalos. Assim se compreenderão as situações fáticas que envolvam ausência de controle ou então o famoso controle britânico, sem variações sensíveis, como se o ser humano fosse uma máquina. Vejam que a inversão do ônus da prova aqui não decorre de lei. Nada há no artigo 818 da CLT que necessariamente nos reporte a isto. Se trata, portanto, de uma outra evidência de que o princípio da proteção atua, sim, em favor daquele que não tem o poder documental na relação empregatícia, exatamente porque o poder disciplinar e, a partir dele, o poder de fiscalizar pertence ao empregador. Logo, a meu ver, também uma manifestação do princípio da proteção do processo do trabalho. Portanto, volto ao que dizia. Concordo com esta premissa, mas esta premissa não me permite concluir que o novo CPC, porque o direito civil não é necessariamente informado por um princípio de proteção, a não ser em alguns segmentos, como o direito consumidor, ou por razões outras quaisquer, pelo próprio reconhecimento de que o CPC de 73 baseia-se sobretudo em uma lógica liberal do processo. Partindo dessas premissas, não consigo chegar à conclusão de que o novo CPC é incompatível em toto com o processo do trabalho. Ao contrário, afirmarei que não é. Afirmarei mais, que os artigos 15 e 769, 15 do novo CPC e 769 da CLT, não apenas permitem, como determinam que o novo CPC, em algumas circunstâncias, seja aplicado ao processo do trabalho. Vou ainda além para dizer, diante de uma leitura constitucional
do novo CPC, que é o que eu lhes propunha até aqui. A partir desta leitura constitucional do novo CPC, nós poderemos conseguir reconhecer avanços que são plenamente aplicáveis ao processo do trabalho e caminham, seja no sentido de uma solução materialmente mais justa para os conflitos trabalhistas, seja no sentido de realmente proteger o indivíduo que, no contexto da relação processual trabalhista, precisa ser protegido. Vou ainda mais além para dizer que, a partir disto que estou lhe dizendo, vamos reconhecer que sequer há sentido dizer que o CPC, pela sua concepção de processo, uma concepção ainda liberal, vamos reconhecer, não possa ser aplicado ao processo do trabalho, porque eu deveria então indagar a vocês, o CPC de 73, o Código Buzaide, por acaso não era fundado também nas premissas do chamado processo liberal moderno? Não estava ele também, por assim dizer, contaminado por uma ótica própria do modo capitalista de produção, que envolve a manutenção do status quo, a preservação do patrimônio e de outras grandezas que são constitucionais, mas que são próprias do Estado liberal? É claro que o CPC de 73, aliás, muito mais intensamente que o CPC de 2015, estava informado na sua base, nas próprias discussões que se travaram ao longo dos anos em torno dele, refiro-me ao CPC de 73, estava informado por estas premissas. Para citar apenas um autor, Ovídio Batista, o grande Ovídio Batista, em um livro que recomendo a você e que se chama Processo e Ideologia, vão encontrar nos melhores sebos do ramo. Neste livro, em várias passagens, ele acusa o processo civil de Buzaide, do Código Buzaide, de reproduzir este modelo liberal moderno, que é um modelo, em vários sentidos, burocratizante do processo, que em vários momentos preocupa-se mais com a forma do que com a utilidade do processo no contexto do seu entorno social. Ora, e no entanto nós aplicávamos o CPC de 73. Então, com este argumento, vamos deixar de aplicar o CPC de 2015? Me parece que não. Assim como aplicávamos o CPC de 73 nas omissões e nas compatibilidades, também o faremos com o CPC de 2015 nas omissões e nas compatibilidades. E entenderemos melhor a ideia da subsidiariedade e da suplementaridade quando adiante estudarmos o artigo 15. Lá vamos compreender o que quis dizer o legislador no CPC de 2015, ao falar no artigo 15 em aplicação subsidiária do texto do novo CPC, por exemplo, ao processo do trabalho, ou em aplicação supletividade do novo CPC em relação ao processo do trabalho. Vamos compreender isto lá adiante, mas então apenas aqui pontuo o meu entendimento de que não há razões lógicas ou jurídicas para que o novo CPC não se aplique ao processo do trabalho. E vou além para dizer que, a partir de uma ótica constitucional, de uma interpretação constitucional do novo CPC, poderemos inclusive afirmar que esta aplicação contribuirá para um processo do trabalho mais efetivo, para soluções materialmente mais justas nos litígios laborais e para otimizar a proteção de quem, no contexto do processo do trabalho, já foi pelo próprio legislador inicialmente protegido em diversos contextos. Paro por aqui. Estas foram as primeiras informações em torno da minha visão de mundo. No próximo bloco vamos falar então, como eu havia prometido, das balizas do novo CPC, como eu o compreendo. E a partir disso então
partimos para aquilo que certamente mais interessa a você, que é a análise artigo por artigo da Lei 13.105 de 2015. Um abraço e até lá!